Ah, então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o break, ok? Nós já temos aí a aula sobre o breaker no primeiro módulo e também comentei, por acaso a aula de hoje, né? Sobre algo que eu comentei na aula do backtest, sobre o Nasdaq, né? Que está no terceiro módulo. E acho que também comentei, qual foi a outra aula em que eu comentei, já não me recordo. Ok, já não me recordo. Ok, então aqui eu vou explicar com mais detalhes, né? Como é que nós podemos usar o breaker. Ok, então eu depois vou fazer o upload desta aula, né? Acho que no primeiro módulo ou no último. É, um dos dois. Depois informo qual deles. Então vamos falar sobre o breaker, né? Como já havia dito. Então vamos supor que nós estamos a antecipar, né? Preços baixos, ok? Vamos aí antecipar preços baixos e nós, né, podemos aproveitar o breaker. Vocês já sabem o que é um breaker, ok? Então, vamos supor aqui que estávamos com um fluxo de ordem de alta, ok? Então, aqui, vamos supor que tínhamos velas de baixa, né? Estaremos a confiar estas velas de baixa servirem de suporte ao preço num fluxo de ordem de alta. Mas o que é que acontece? Nós estamos a olhar isto agora como um order block, né? O preço está aqui acima, estamos a olhar para estar aqui como um order block, mas o que é que acontece? Vamos supor que ele já atingiu o objetivo. Estas velas de baixa aqui falham, ok? Então, o que era um order block antes, agora nós vamos olhar como um breaker, ok? Vamos olhar isto como um breaker. Então, teremos aqui o nosso breaker, ok? Então, deste breaker estaremos à espera de ver o mercado voltar, né, para esta área e efetuarmos aqui a nossa venda, ok? Então, agora a ideia é antecipar a formação deste breaker. Ou seja, ao invés de estarmos à espera de ver o mercado a quebrar este ponto, depois voltar aqui para usarmos isto como uma entrada, nós queremos antecipar a formação deste breaker, ou seja, procurar uma entrada ainda aqui neste ponto, ok? Isso é possível, eu já tenho gravações aí, alguns vídeos, né, de operações em que eu faço isso, só que não tinha explicação, ok? Então, esta é a explicação. Deixa eu só tirar estas anotações, ok? Então, vamos supor aqui neste caso que estamos a antecipar. Isto é um breaker de baixa, né? Estamos a antecipar ver preços baixos, ok? Então, a ideia aqui é tentarmos conseguir duas entradas. A primeira aqui, ok? Estamos a antecipar a formação aqui deste breaker. A primeira aqui e usarmos este outro ponto para acrescentar mais uma posição, ok? A primeira aqui, antes, né? Estamos a antecipar aqui a formação do breaker, ou seja, quando o mercado ainda estiver neste ponto, nós estamos à espera de ver o preço a quebrar o ponto B, ok? Estamos a antecipar este movimento do preço, ok? Então, o ICT Breaker, né, é uma das matrizes mais fortes que nós vamos encontrar no mercado, ok? Então, nós vamos encontrar dois estágios, ok, para este breaker, né? Qual é o primeiro estágio, ok? Nós teremos sempre, né, uma liquidez, buy side liquidity nesse caso, que estará acima do ponto A, ok? Então, esta será, este aqui será o primeiro ponto em que o mercado vai limpar aqui a liquidez, ok? Ponto A. De seguida, ok? Teremos também mais um ponto de liquidez, ok? Agora de um tempo gráfico maior, ou seja, o mercado aqui vai reagir de dois pontos de liquidez. Ponto A e um outro ponto, por exemplo, vamos supor que o ponto A, né, é a liquidez externa, né? Temos esta liquidez externa, e depois temos uma outra liquidez, vamos supor que é um fair value gap. Pode ser um breaker, tanto faz, ok? Desde que sejam dois pontos, ok? Então, o que que acontece aqui? O mercado limpa o ponto A e vem até um outro ponto, ok? Este será o ponto número 1 que nós temos aqui, ok? Então, vamos ter primeiro a variadora de uma liquidez de curto prazo, que é o ponto A, ok? Pois este movimento
ok? Esta continuação que nós temos acima do ponto A vai reagir também de um outro ponto de liquidez, ok? Pode ser também um outro topo, ok? Pode ser um Fair Value Gap, pode ser um Order Block, ok? Nós já vimos aí várias matrizes, isso tudo tem aí no primeiro módulo, ok? Então, o que que acontece aqui de seguida? Deixa eu só limpar. Não, ok? Então, quando o mercado limpa aqui a liquidez do ponto A e reage também de um outro ponto de liquidez, ok? Ou de uma outra matriz, nós estaremos à espera de ver o mercado a se afastar aqui deste ponto, ok? Nós queremos ver o mercado, depois dele chegar aqui neste ponto, queremos ver o mercado a sair aqui, ou seja, começar aqui com a queda, ok? A partir deste ponto número 1, ok? No ponto número 1 é onde nós queremos encontrar a nossa primeira entrada usando este trigger, ok? Então, dentro da faixa A, B, ok? Depois de vermos o mercado, né? Já limpou aqui a liquidez do ponto número 1 e já também reagiu aqui deste outro ponto de liquidez. Pode ser uma liquidez interna, Fair Value Gap, ou Block Breaker, ok? Já vimos isso. Depois de ele limpar a liquidez desses dois pontos, ok? Deste ponto e reagir também do outro ponto aí de liquidez, ok? Nós queremos prestar atenção nesta perna, ok? Do ponto A até o ponto B. Ok? O que é que nós vamos fazer aqui com este ponto? Vamos pegar este ponto A até o ponto B, isto é que vai nos dar o nosso alvo. Ok? Então, a entrada aqui neste ponto, vamos pegar o ponto A, B e vamos, ok? Um desvio padrão disto vai nos dar a nossa entrada, ok? Então, nós vamos ignorar esta perna do B até o ponto 1, ok? Isto é apenas uma manipulação, ok? Então, vamos supor aqui que temos acumulação, manipulação, estamos a antecipar a distribuição, ok? Neste breaker. Isto seria acumulação, B até o ponto 1, a manipulação, e nós vamos antecipar esta que é a distribuição, ok? Então, quando o mercado cria o ponto B até o ponto 1, depois começa a cair, ok? Se nós confiarmos que nós estamos perante a um cenário de preços baixos, ok? Ou seja, estamos aqui a antecipar uma venda, nós vamos antecipar a nossa venda ainda aqui no ponto número 1 e vamos usar a quebra do ponto B para acrescentar mais uma posição, ok? Então, o preço do movimento do ponto A até o ponto B, ok? O fundo mesmo, se tiver aqui pavio, use mesmo a máxima, se tiver aqui também pavio, use mesmo a mínima, ok? Nós vamos colocar a nossa ferramenta de Fibonacci do ponto A até o ponto B, ok? Qualquer que seja esta faixa do ponto A até o ponto B, nós vamos usar um desvio padrão para baixo, ou também, se quiserem, se não quiserem usar aí o Fibonacci, podem usar aí o retângulo, né? Ferramenta aí retângulo, peguem o retângulo, marquem esta área, ok? E copiem este mesmo retângulo para a parte de baixo, ok? Isto vai vos dar um desvio padrão. Esse é o ponto que nós vamos usar como o nosso alvo, ok? Um desvio padrão do ponto A até o ponto B para baixo, ok? Como este é um breaker de baixa, ok? Só inverterem a mesma explicação para o breaker de alta, ok? Então, se nós estivermos na direção certa e soubermos o que nós estamos à procura aqui no mercado, ok? Nós não precisamos esperar que o mercado quebre este ponto, ok? Para podermos ter a nossa venda. No ponto número 1 mesmo, já podemos antecipar a nossa primeira venda. Então, como é que nós vamos entrar aqui neste ponto? Nós já sabemos o que é que nós precisamos ter aqui. Ele limpa a liquidez, ok? Essa parte da explicação tem no YouTube também. Limpou a liquidez externa. Próximo passo, vamos antecipar aqui a formação do nosso MSS. Ok? No ponto número 1, queremos ver o nosso MSS.
porque ele deixa aí um Fair Value Gap, ok? Voltei ao Fair Value Gap, temos a nossa primeira entrada, ok? Então, da nossa primeira entrada, isto será também um Market Maker Sell Model. Então, aqui no ponto B é onde teríamos a nossa consolidação inicial. Então, ele vem, limpa a liquidez aí da consolidação inicial, já temos o nosso breaker. Por que teremos o breaker? Limpou a liquidez deste topo, de seguida limpa a liquidez do fundo. Nós podemos usar o ponto número aqui, o ponto B, para acrescentar mais uma posição, ok? Então já temos uma venda aqui. Neste ponto, podemos antecipar, ou seja, acrescentar mais uma posição, ok? E onde que seria o alvo? Já sabemos que vamos pegar a faixa A até B, um desvio padrão para baixo, ok? Esse que seria o nosso alvo final. Confirme se essa parte está clara ou não. Ok? Claro, claro. Ok? Perfeito. Ok? Então, nós não precisamos esperar, ok? Isto é um breaker. Este é o breaker, ok? Limpou a liquidez aqui do topo, limpou a liquidez aqui do fundo. Então, limpou aqui a liquidez dos dois lados. Buy side, sell side. Temos aqui o nosso breaker. Então, nós não precisamos esperar que o mercado quebre o ponto B, ou seja, este fundo, para podermos efetuar aqui a entrada, ok? Já podemos antecipar a nossa primeira venda ainda aqui em cima, ok? Só precisamos esperar pelo MSS, ok? Quebra. Ponto B. Quando ele volta ao ponto B, aqui estamos a acrescentar a nossa posição. Agora, em questões de gestão de risco, vamos supor que aqui nós entramos com 2%. Quando o mercado quebra o ponto B, ok? Vamos reduzir o risco, ok? Então, em vez de ainda entrarmos com 2%, vamos entrar aqui com 1%. Então, é assim que nós vamos acrescentando posições, ok? Não abram a posição com o mesmo risco, ok? Vão reduzindo, fazendo uma pirâmide, ok? Então, continuando, este é um exemplo. Este vídeo eu mandei aí para o grupo, ok? Mandei para o grupo uma gravação de uma operação que eu tive anteriormente. Já não me recordo quando, deixa eu ver aqui a data. Isto é 13 de outubro, ok? Tentem ver aí se conseguem localizar um vídeo do dia 13 de outubro, ok? Está mesmo aí no grupo. Então, o que aconteceu aqui? Notem, temos aqui o ponto A, que é este ponto. Temos o ponto B, que é este. Onde é que eu efetuei a venda? Aqui eu estava a antecipar a formação de um breaker, ok? Mas onde é que eu efetuei a venda? Prestem atenção. No ponto número 1, além dele limpar a liquidez aqui do ponto A, ele depois reage também de uma liquidez interna, ok? Então, isto é um Fair Value Gap, ok? Isto é um Fair Value Gap. Pois o que é que eu tenho? Depois desta reação aqui, no ponto número 1, ele afasta-se desta liquidez interna, causa o nosso MSS, ok? Do MSS, ele volta para uma liquidez interna, que é o Fair Value Gap, foi onde eu efetuei a entrada. Como podem ver, a entrada nesta área. Ok? Eu só ativou um pouquinho abaixo por causa do spread. Então, a entrada pelo Fair Value Gap, depois do MSS. Ok? Então, o que eu faço aqui? Já pego esta perna, ponto A até o ponto B, um desvio padrão, ok? Um desvio padrão levava-me até a esta área, ok? Então, notem aqui que eu puxo um SDBB. Então, sempre que notarem este termo, um SDBB, eu aqui estou a dizer que isto é um desvio padrão do breaker, ok? Então, efetuei a entrada antes da formação do breaker, ok? Então, aqui neste caso, eu até nem cheguei a acrescentar a posição, ok? Não cheguei a acrescentar a posição. Mas notem o que acontece. Ele quebra o ponto B, ok? Quebra aqui o ponto B, volta até o ponto B. Notem que ele ainda não chegou neste desvio padrão, ok? Neste ponto aqui,
se eu quisesse, poderia acrescentar mais uma posição, ok? Neste ponto. No momento em que ele volta aqui ao breaker, ok? Por que que isto é um breaker agora? Limpou a liquidez do topo, limpou também a liquidez aqui do fundo. Então, já tenho aqui um breaker. Neste ponto aqui específico aqui, eu poderia acrescentar mais uma posição. O alvo, vejam, um desvio padrão. Ele vai exatamente até este desvio padrão. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Ok? Então, o que vocês vão fazer de seguida é procurar exemplos de breakers, ok? Não tentem aplicar isto antes de procurar exemplos, não vão conseguir, ok? Primeiro vejam o que aconteceu no passado, ok? Peguem um breaker mesmo, ok? Peguem um breaker, vocês vão procurar aí breakers, ok? Por aqui, questão breaker, ok? Vejam, ok? O que acontece? Quando o mercado limpa aqui a liquidez deste ponto, vejam se este movimento vai reagir também de um outro ponto, ok? Pode ser um order block, pode ser um fair value gap, ok? E aqui nesta área, depois desta quebra, vejam se conseguem localizar aqui o MSS, ok? Podem reduzir, vamos supor que isto é o gráfico de 60 minutos. Podem baixar aí para o gráfico de 5 minutos para ver se conseguem localizar aí o MSS nesta área, ok? Ou podem usar o gráfico de 15 e procurar o MSS, por exemplo, no gráfico de 1 minuto aqui, ok? Vejam se conseguem localizar esse MSS e depois desta quebra, tentem ver se ele volta para este ponto e peguem a perna A até o ponto B, um desvio padrão para baixo, ok? Podem usar o retângulo, podem usar o Fibonacci, ok? Então, numa primeira fase até podem usar o retângulo. É só pegarem mesmo da máxima até a mínima do ponto B, copiem o mesmo retângulo para a parte de baixo, depois tentem ver até onde este movimento vai. Agora, quando é que eu não quero, ainda bem que me recordei disso, quando é que eu não vou acrescentar, por exemplo, uma posição aqui? Vamos supor que eu tenho aqui o breaker, ok? Então, consegui, por exemplo, vamos supor a primeira entrada aqui, depois desta quebra, né? Consegui a primeira entrada aqui neste ponto, e o mercado, depois de quebrar aqui o ponto B, ele já continua e vai mesmo até a um desvio padrão. Quando o mercado volta a esta área, eu já não quero efetuar a entrada. Ele já atingiu o objetivo, ok? Ele já atingiu o objetivo. Ele já foi mesmo até aquele desvio padrão, que é o que nós usamos desta perna aqui, ok? Então, quando ele volta a esta área, eu já não quero efetuar, ou seja, já não quero acrescentar a minha posição. Ele já atingiu aqui o objetivo. Percebido? Ok, perfeito. Então, vocês vão fazer é exatamente isso, vão procurar aí exemplos, ok? Vou procurar aí mais exemplos. Então, eu depois vou, desculpa, fazer upload aí desta aula aí no último módulo, ou depois, ou seja, primeiro módulo será a seguir a aula sobre o breaker. Não, acho que é de fazer isso. É de colocar mesmo a seguir a aula do breaker, ok? Mas isto em si já é uma estratégia, ok? Isto em si já é uma estratégia. Podemos usar aí o breaker. Aqui já tem a entrada e já tem o alvo, ok? Entrada, onde é que vamos conseguir? A primeira, queremos aqui nesta área. A segunda, vamos acrescentar quando ele volta ao breaker. Hoje usamos um desvio padrão para baixo como o nosso alvo final, ok? Então, isto em si já é uma estratégia completa, ok? Se quiserem, podem apenas aplicar isto, ok? Mas aconselho já juntarem, né, os outros conceitos também, ok? Para maior uh, precisão, né, nesse caso, ok? Em combinação sempre com os Market Maker Model, ok?
Market Maker Model é a nossa estratégia principal. Ok? Então, pessoal, por hoje é tudo. Na verdade, hoje até queria fazer uma aula, né? Habitual, aquela de domingo, esclarecimento de dúvidas, mas depois mudei de ideia. Então, por hoje é tudo. Eu depois faço o upload aí na Hotmart e depois informo, ok?